Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Trader Consistente. Meu nome é Weiler, nós estamos aqui com vocês mais uma vez nesse episódio, que é o episódio número 3, e corresponde ao capítulo 2 do livro Trading in the Zone, ou Trading, Atitude Mental do Trader de Sucesso, do Mark Douglas. Como nós já viemos compartilhando, nosso objetivo com essa série é fazer a leitura do livro e compartilhar experiências e comentários. Eu percebi que os 3 primeiros capítulos, principalmente o segundo, ficou muito grande, 1 hora e 40 de vídeo. Dessa vez eu quero testar uma experiência com vocês, ao invés de ler o livro, o capítulo todo, até porque quando eu fui fazer a preparação eu percebi que é um capítulo com algumas partes não tão interessantes. Resolvi fazer diferente. Dessa vez eu vou fazer um vídeo, vou tentar fazer um vídeo menor, sem prejuízo dos comentários, mas eu quero apenas ler alguns trechos que eu selecionei do livro, tá? Então não vou fazer a leitura completa, mas vou fazer em partes, ok? Vamos lá então, vamos começar. Vou compartilhar a tela com vocês. Se a câmera sumir, ela volta já já. Vou voltar a câmera. Ok. Então ficou assim, ó, capítulo 2º, capítulo 2, o fascínio e os perigos do trading. Vamos compartilhar essa parte. Vamos lá. Vamos falar do fascínio. Olha o que diz nessa parte aqui. Ó. O trading é uma atividade que oferece às pessoas uma liberdade criativa ilimitada. Uma liberdade que é negada à maior parte de nós durante a maior parte das nossas vidas. Liberdade é algo formidável. Todos nós ambicionamos, lutamos e até imploramos por liberdade de forma inata. Mas isso não significa termos os recursos psicológicos adequados para operarmos num ambiente como o do trading, onde existe a possibilidade de causarmos enormes danos a nós próprios. Quase todas as pessoas precisam de fazer alguns ajustes mentais, independentemente do grau acadêmico, inteligência ou do sucesso que tenham tido noutras atividades. O tipo de ajustes de que estou a falar tem a ver com a criação de uma estrutura mental interna que proporcione ao trader o maior grau de equilíbrio possível entre a liberdade de ação e a possibilidade real de sofrer danos financeiros e psicológicos em resultado direto dessa liberdade. Criar uma estrutura mental pode ser extremamente difícil, especialmente se aquilo que queremos implantar na nossa mente entra em conflito com aquilo em que já acreditamos. Quem quer ser trader tem que estar preparado para enfrentar a dificuldade de criar uma estrutura adequada que conta invariavelmente com a resistência mental das convicções que se começam a desenvolver nas primeiras fases das nossas vidas. Todos nós nascemos envolvidos num determinado ambiente social. Um meio social ou ambiente, seja uma família, uma cidade, uma região, um país, sugere a existência de uma estrutura. As estruturas sociais são constituídas por regras, por restrições, por limites e por um conjunto de convicções que se tornam um código de comportamento, que limita a forma como as pessoas dentro dessa estrutura social podem ou não expressar-se. Além disso, a maior parte das limitações da estrutura social foram estabelecidas antes mesmo de termos nascido. Por outras palavras, quando aqui chegamos, a maior parte da estrutura social que governa o nosso comportamento individual já estava consolidada e bem arraigada. Não é difícil perceber porque a necessidade de uma estrutura numa sociedade e a necessidade dos indivíduos expressarem a sua própria individualidade podem entrar em conflito. Todas as pessoas que pretendem dominar a arte do trading enfrentam exatamente o mesmo tipo de conflito elementar. Vamos comentar isso aqui. Bom, o que o Mark Douglas está dizendo? Ele está dizendo que nós temos um background na nossa vida, um background social, um background profissional, as experiências passadas que nós já vivemos
na nossa família, na nossa cidade, que é cercada por regras, e regras de comportamento, regras de etiqueta, regras de trânsito, regras de direito, né? Regras de convívio social e etc. Todos nós vivemos em sociedade com esse arcabouço de regras. E muitas dessas regras, nós já nascemos e elas já existem, portanto, nós nos adaptamos a isso. Outras vão surgindo conforme o tempo passa. Mas por que ele está dizendo que o trading é uma atividade que gera conflito interior? Porque muitos de nós, quando chegamos no mercado financeiro, trazemos na bagagem essas regras, e as regras do mercado são outras, né? Não há, por exemplo, causa e efeito no mercado. Não dá para você querer aplicar meritocracia no mercado, né? Eu fiz isso, portanto, eu planejei bem, eu fiz tudo corretamente, portanto, eu exijo que eu seja premiado com resultados. Isso não vai acontecer. O mercado não tem nenhuma obrigação. E, além disso, ele coloca uma frase que o trade é uma atividade que oferece um ambiente ilimitado de possibilidades. E essa liberdade criativa ilimitada, que pode ser tanto o caminho do sucesso, quanto a estrada para o fracasso, né? Uma operação, por exemplo, short ou vendida, ela pode gerar prejuízos ilimitados se o mercado subir indefinidamente, né? Então, não é difícil haver uma quebra de capital absurda se a pessoa simplesmente não entender como funciona o mercado. Né? Por isso nós estamos aqui estudando. Vamos continuar aqui a leitura. Bom, vamos lá. Essa parte aqui, ó. O que acontece quando nos negam a oportunidade de nos exprimirmos da forma que queremos ou quando somos forçados a exprimirmos-nos de uma forma que não está de acordo com o nosso processo natural de seleção? A experiência cria uma perturbação. Estar perturbado sugere um desequilíbrio. Mas exatamente o que é que está desequilibrado? Para que alguma coisa esteja desequilibrada, tem que haver, em primeiro lugar, algum elemento equilibrado ou de proporções equivalentes. Esse elemento é o grau relativo de correspondência que existe entre o nosso ambiente interior, mental, e o ambiente exterior, onde vivemos as nossas vidas. Por outras palavras, as nossas necessidades e desejos são gerados no nosso ambiente mental e são satisfeitos no ambiente exterior. Se esses dois ambientes estiverem em correspondência entre si, estamos num estado de equilíbrio interior e sentimos uma sensação de satisfação ou felicidade. Se esses ambientes não estiverem em harmonia, sentimos descontentamento, cólera e frustração, ou aquilo que normalmente se chama dor emocional. Isso aqui é interessante. Ele explora muito isso no primeiro livro, que é o Disciplined Trader. E o resumo dessa história aqui é a seguinte: aquela famosa brincadeira que virou até meme, né, hoje na internet, entre expectativa e realidade. Muitas pessoas geram expectativas muito altas, seja a respeito de si próprios, seja a respeito do mercado. E essas expectativas nem sempre são satisfeitas. Então, o que ele está dizendo aqui sobre equilíbrio e desequilíbrio entre o interno e o ambiente exterior é aquilo que está na sua mente, a expectativa que você gera em relação a determinado processo e o que o mercado realmente entrega para você. E é lógico que não é preciso explorar muito isso, porque nós sabemos e vivemos quase diariamente frustração. Como que você elimina a frustração? Hoje aconteceu uma situação interessante comigo. Estava numa operação, no índice, operação comprada, foi um power breakout. Eu entrei no ponto correto, o stop estava no ponto correto, o mercado andou 435 pontos, mais ou menos, e eu resolvi, a minha regra de gerenciamento, isso em mais ou menos umas 5 barras, minha regra de gerenciamento, barras de 5 minutos, minha regra de gerenciamento pedia para eu carregar o stop barra. E
Eu percebi no gráfico de 60 minutos que aquela operação ia ter mais espaço para correr. E eu resolvi, então, contra as minhas regras, permitir um espaço maior. Eu afastei o meu stop, coloquei próximo ao meu ponto de entrada, pensando o seguinte: bom, o mercado vai corrigir naturalmente, mas não vai violar meu stop e vai retomar a tendência e vai no meu alvo, que estava mais 400 pontos para frente. Qual foi a minha surpresa? O mercado desceu e me estopou e eu saí só com 200 pontos. Só com 200 pontos, né? Em possíveis 400 ou até mais. E aí, qual foi o meu problema? Eu mudei a minha regra. Né? Eu poderia ter saído com um pouco mais, 280 pontos, um pouquinho mais se eu tivesse cumprido meu barra-barra. Um pouco mais, um pouco menos. Por que eu estou falando isso? Porque a minha expectativa eram 800 pontos. Não era 200, eram 800. O meu plano era esse. E porque o mercado se comportou de outra forma, ou seja, percebe a minha expectativa e a realidade, eu respondi àquele comportamento, mas eu respondi mal. Correto seria eu cumprir as regras. E aí o mercado, uma vez executando o meu stop gain, teria aquilo que eu, pelo menos, estava no meu plano, né? No meu plano não, na minha estratégia. Mas eu descumpri a estratégia, nesse caso aí, houve gain, mas não foi o que eu poderia ter tirado do mercado. Estou dizendo para vocês que muitos de nós enfrentamos a frustração pelo mercado fazer o que nós não queremos, o que nós não planejamos, mas o que tira esse sentimento de frustração é você entender que o mercado faz o que ele quer. O que ele quer. Como você elimina o sentimento de frustração? Simplesmente foque no processo. Foque nas regras. Foque no processo. Foque em operar para executar o trade com excelência nas suas regras de entrada, gerenciamento e saída. Se isso acontecer, parabéns, o que você teve de gain ou de resultado foi aquilo que foi possível dentro do seu sistema. Você não tem direito de reclamar ou se sentir frustrado pelo comportamento do mercado, né? Você pode se achar ruim a ter feito uma execução ruim ou errada do seu método, né? Ou nós chamamos de alfaçar. Você teve mão de alface, não teve mão de ferro, você não conseguiu segurar a operação até o final, não cumpriu suas regras, não esperou ela bater no seu alvo. Muitas vezes a operação não vai no alvo. E aí você tem que ter um outro plano, um plano de saída, que vai ser executado pelo seu trailing stop, né? Vamos para o próximo trecho que eu selecionei. Olha só, esse trecho aqui embaixo. As salvaguardas. Para operar de forma eficaz no ambiente de trading, são precisas regras e limites que orientem o nosso comportamento. Olha as regras. Vamos lá. É um dado adquirido. Ai, meu Deus, como é que eu faço isso? É um dado adquirido que existe o risco de causarmos danos avultados a nós próprios. Danos que podem ir bastante além do limite que pensamos possível ou aceitável. Há alguns tipos de trades em que o risco de perda é ilimitado, como eu falei. Para prevenir a possibilidade de nos expormos a esse ou outro tipo de danos, precisamos criar uma estrutura interna sobre a forma de disciplina mental especializada em uma abordagem que oriente o nosso comportamento no sentido que queremos. Esta estrutura tem que existir dentro de cada um de nós, porque ao contrário da sociedade, o mercado não a fornece. Os mercados fornecem uma estrutura sobre a forma de padrões comportamentais que indicam quando existe uma oportunidade de comprar ou vender. Mas é aí que termina a estrutura, com essa simples indicação. Por outro lado, da perspectiva do indivíduo, não há regras formalizadas para orientar o comportamento. Nem sequer há os conceitos de princípio, meio e fim, como há em praticamente todas as atividades em que participamos. Esta é uma distinção extremamente importante, com profundas
implicações psicológicas. O mercado é como um fluxo em constante movimento. Não arranca, não para e nem espera. Mesmo quando os mercados estão fechados, os preços mantêm-se em movimento. Não há regra que diga que o preço de abertura num determinado dia tenha de ser o mesmo do preço de fechamento ou de fecho do dia anterior. Nada do que fazemos nas outras dimensões das nossas vidas em sociedade consegue preparar-nos para agir eficazmente num ambiente tão sem limites. Olha só. Então, essa primeira frase aqui é mais interessante, ó. Temos que ter uma estrutura, e essa estrutura tem que existir dentro de cada um de nós, porque, ao contrário, o mercado, da sociedade, o mercado não a fornece. Então, olha só, o foco desse capítulo, nós vamos ver mais aqui um pouquinho, é que nós temos que ter regras. Um trade system tem regras. Você pode ter o seu trade system, né? Seja ele seguidor de tendência, seja um trade system que opera fluxo, um trade system que opera topos e fundos, não me interessa, um trade system de buy and hold, e, né, não me interessa qual é a sua abordagem. A questão é, você precisa de um trade system, e você precisa de regras, pelo menos 3. Uma regra de entrada, uma regra de gerenciamento de risco, uma regra de saída e de alvo, né? E a psicologia que envolve o cumprimento dessas regras. Então, o mercado não fornece isso. Não fornece. Eu não preciso, né, discorrer mais sobre esse assunto, porque você vai encontrar, a cada vídeo que você assistir de alguém diferente, você vai ver um sistema de operações diferente, com regras diferentes. Tudo é possível no mercado. Tudo é possível no mercado, né? Há pelo menos, né, o Stormer fala isso, há pelo menos 500 formas diferentes de ganhar dinheiro nesse mercado. Você pode ganhar com opções, você pode ganhar com buy and hold, você pode ganhar com tape reading, você pode ganhar com análise técnica, você pode ganhar com análise quantitativa, N situações, operando fundos de investimento, fundos imobiliários, não interessa, você pode ter um espectro muito grande de opções no mercado. E o que é necessário para que você se mantenha vivo são regras, e o mercado não fornece essas regras, né? Vamos lá, vamos compartilhar mais um trechinho aqui embaixo. Olha o que diz. No trading, ninguém vai nos obrigar a definir previamente qual o nível de risco que assumimos, exceto nós mesmos. De fato, o que temos é um ambiente sem limite, onde praticamente tudo pode acontecer em qualquer momento e onde só os ganhadores... Próxima página. Consistentes definem o seu risco antes de abrir uma nova posição. Lembra lá do questionário? Ele fala sobre definir o risco antes. Para todos os outros, definir o risco antecipadamente iria obrigá-los a enfrentar a realidade de que cada trade tem um resultado incerto e que esse resultado pode ser perder. Os perdedores persistentes fazem tudo o que podem para não aceitarem a realidade que, independente de quão bom um trade pareça, este pode fracassar. Sem a presença de uma estrutura externa a forçá-los a pensar de outra forma, entregam-se a um sem número de justificações, racionalizações e a todo tipo de lógica distorcida que os farão entrar em trades acreditando que não podem perder, o que torna irrelevante a determinação prévia do nível de risco que querem assumir. Como é profundo esse parágrafo. Esse parágrafo é muito profundo. Olha só o que Mark Douglas está dizendo. Em primeiro lugar, então, vou separar num nível bem raso de interpretação. O trade vencedor, o trader consistente, ele define o risco previamente. Em primeiro lugar. E o trader derrotado não define esse risco. Então, isso fica bem claro nisso aí. Mas tem aqui um segundo nível de entendimento, que é a questão de aceitar o possível resultado. Por que alguém define um risco previamente? Porque ele tem na sua estrutura mental, no seu mindset, no seu conjunto de crenças e valores,
ele já tem a convicção, porque ele sabe e já internalizou isso, que no mercado tudo pode acontecer, que por mais que ele planeje bem um trade, num conjunto de regras, né, de entrada, saída, gerenciamento e etc., manejo de risco, o resultado é incerto. Esse resultado trabalha-se com probabilidades, mas ele é incerto. Então ele assume a possibilidade de haver perdas. Isso, mas como assim? Trader vencedor, consistente, assume que pode perder? É claro. Perder faz parte. Né? Perder não faz parte. Perder é possível. É lógico que no longo prazo você quer ganhar. Mas faz parte da possibilidade, né? As perdas, elas existem, elas acontecem. São controladas, devem ser minimizadas, e os gains devem ser, digamos assim, explorados ao máximo, né? Maximizados, e as perdas diminuídas. Mas elas existem. Agora, o trader que já começa errado, derrotado, ele não admite perder. Ele não admite a possibilidade da perda. Por isso, o manejo de risco para ele é irrelevante. Ele faz preço médio, né? Ele faz martingale. Quando o mercado cai e ele está comprado, ele compra mais, porque aí ele imagina que ele tem que estar certo, né? Ele planejou, o alvo é aquele, o suporte é aquele, tem que bater lá em cima do topo de novo, porque não é possível. Está tudo subindo, a Vale está subindo, a Petrobras está subindo, os bancos estão subindo, tudo está subindo, só o índice que está caindo. Por quê? Porque o SP está subindo também. Ora, como é possível? Ele não admite a possibilidade que ele não controla o mercado. O mercado faz o que quer. E aí, o mercado vai, estopa, e aí ele se enche de raiva, de ira, fala que a culpa é do fulano, né, que mandou ele comprar, a culpa é daquele blog tal, ou daquele site de notícias, ou porque ele comprou, mas a tendência era de alta e de repente virou, mas ele não realizou o prejuízo. Ou seja, nunca a culpa é dele. Né? E aí ele deixa de experimentar uma perda pequena e passa a experimentar uma perda gigantesca. Avançando. Olha esse trecho aqui. No trading, os preços estão em constante movimento. Nada começa até o trader decidir. Dura o tempo que o trader quiser e não acaba até o trader querer. Independentemente do que possa ter planejado ou intencionado fazer, um sem número de fatores psicológicos podem entrar em jogo, fazendo com que o participante se distraia, mude de ideias, fique assustado ou com excesso de confiança, por outras palavras, fazendo com que o trader se comporte de modo errático e involuntário. Como os jogos de sorte têm um final pré-definido, obrigam o participante a ser um perdedor ativo. Se estiver em um período de perdas, não pode continuar a perder sem tomar uma decisão consciente de o fazer. O final de cada jogo conduz ao início de um novo jogo. O jogador pode decidir sujeitar mais algum dos seus bens a mais risco, abrindo a carteira ou empurrando algumas fichas para o centro da mesa. Aqui ele faz uma comparação com os jogos de azar. O trade, ao contrário, não tem um final pré-definido. O mercado não vai fazer você sair de um trade. A menos que tenha uma estrutura mental, guarde essa palavra, estrutura mental. Uma estrutura mental adequada para terminar um trade no momento em que quiser, facilmente pode transformar-se num perdedor passivo. Isso significa que quando estiver a perder num trade, não tem que fazer nada para continuar a perder. Deixa eu voltar para outra página aqui. Continuar a perder. Nem sequer tem que observar. Pode simplesmente ignorar e o mercado irá tirar-lhe tudo que possui e possivelmente mais ainda. Uma das contradições do trading é que ele oferece um presente envenenado. O presente é que talvez pela primeira vez nas nossas vidas controlamos completamente tudo o que fazemos. O veneno é que não há regras ou limites para orientar ou estruturar o nosso comportamento. A estrutura de que precisamos para orientar o comportamento tem que ter origem na nossa mente.
com um ato consciente de livre vontade. É aqui que começam os problemas. É verdade. Em resumo, o que ele está dizendo é o seguinte: no trading é você e o computador hoje, né, o home broker. Antigamente, para quem lê algo sobre a história do mercado, ou para os mais antigos, havia a figura do corretor. Que você, para executar uma ordem, você pegava o telefone, ligava para ele, dizia o que você queria fazer, uma compra, uma venda, uma compra start, com stop em tal ponto, ou a mercado, e ele preenchia a boleta, né, assinava, mandava para a mesa de operações, a mesa executava aquela ordem, depois ele retornava a ligação dizendo que havia executado aquele trade. Isso parece coisa do passado. Hoje, e é coisa do passado, né? A gente não tem essa noção. Quem começa hoje no mercado já começa com uma plataforma hoje no celular. Pelo celular o camarada opera hoje. Pelo tablet. Um clique de mouse. É o clique de mouse que separa você hoje da Bolsa de Valores. Você abre uma conta online, você faz um depósito por TED, em 15 minutos ele está na sua conta, você baixa a plataforma em 1 minuto, você começa a operar no minuto seguinte, se você quiser. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode perder tudo nos próximos minutos, se for possível isso. Né? Então, o que acontece? O que Mark Douglas está dizendo é que nesse ambiente onde só você decide o que fazer, só você pode iniciar uma operação e só você pode pará-la. Né? Você que define o momento em que você vai sair da operação ou que você vai entrar nessa operação. Né? Bom, chovendo mensagem no meu celular, é só começar. Bom, um outro tópico. Problema, relutância em criar regras. A nossa mente está estruturada em resultado da nossa educação social e das escolhas que outras pessoas fizeram por nós e incutiram nas nossas mentes. Por outras palavras, a primeira razão que nos faz sentir atraídos para o trading, a liberdade ilimitada para a expressão criativa, é a mesma razão por que sentimos uma resistência natural à criação de regras e limites orientados para o nosso comportamento. Mais ou menos o que eu já falei. Nós estamos acostumados muito a receber as regras prontas. Né? Quando você viaja para o exterior, principalmente para países onde há um controle de fronteira muito rígido, você fica ali todo temeroso, né, querendo cumprir as regras para você ser aceito naquele país sem nenhum problema, né, nas regras de imigração e etc. Então, você já recebeu essas regras prontas. No trading não é assim. Ninguém vai entregar para você uma listinha de regras. Mas o que você pode receber são orientações no cursinho aí que você fez no final de semana, ou no curso presencial, a imersão com fulano de tal que você pagou uma fortuna para fazer, e você recebe lá algumas dicas. Mas segunda-feira, lá no seu escritório, na sua mesa, no seu computador, no seu tablet, é você e o mercado. Né? Então é você que vai ter que ter essa estrutura mental. Porque muitas vezes você pode até colocar um wallpaper ou um monte de bilhetinho na tela do seu computador, aqueles post-it com regras. Não opera antes das 10. Não espera confirmação do volume. Espera o candle fechar. Faz isso, faz aquilo. Tarará, N regras você pode ter. E é ótimo que tenha mesmo. Mas só você pode colocar essas regras. E mais, além de colocar as regras, você tem que obedecer essas regras. E essa é a disciplina que nós estamos falando aqui. Não é só a disciplina de ter as regras, é a disciplina de cumprir as regras. Tá vendo tanto que a coisa é complicada? Muita gente chega no impulso, não sabe nada disso. E é esse o objetivo do nosso compartilhamento aqui. Próximo parágrafo. Olha só. Normalmente, é preciso uma boa dose de emoções negativas para derrubar a fonte da nossa resistência e definir e cumprir um regime de trade organizado, consistente e que reflita orientações de gestão de dinheiro prudentes. Então, olha só, interessante, né? O que ele está dizendo é o seguinte: você vai precisar tomar muita porrada na cara para acordar, para
só então começar a estabelecer as próprias regras. Né? Diz que Mike Tyson tem uma frase atribuída a ele que é a seguinte: todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Então a gente entra no mercado empolgado, cheio de sonhos, vou ficar milionário, vou comprar uma Ferrari, tem 10 mil reais, vou transformar esses 10 mil em 1 milhão, de 1 a 1 milhão, né? Conforme a gente vê nas redes sociais, nos markets por aí, você vai virar trader em 6 meses, em 1 mês, 3 meses, você vai ganhar 500 reais por dia, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? E os cifrões começam a brilhar nos nossos olhos, e aí, quando vem a realidade, vem o primeiro soco na cara. Se você não tiver as regras, você não sobrevive. É o que se chama resiliência. Você tem que aprender aí a tomar soco do mercado, que são os nossos stops, mas não perecer, né? A resistir. Segundo problema, não assumir responsabilidade. Olha só, o trading é caracterizado por ser uma escolha pessoal pura e livre, com um resultado incerto. Então, olha só, é uma atividade pessoal, pura, livre, e o resultado é incerto. Recorde-se que nada acontece até nós decidirmos começar. Dura o tempo que quisermos e não acaba até que decidamos parar. É isso mesmo. Se você não quiser operar, você não opera. Você não opera. Simplesmente assim. Né? E se você quiser fazer 100 operações por dia, você vai fazer. Só você vai definir isso. Né? Então é aquela história. Não começa enquanto a gente não começar e não termina enquanto a gente não quiser. Você pode deixar a operação aberta. Aliás, hoje, as corretoras desenvolveram uma estratégia que ela te estopa no final do pregão. Dependendo do mercado que você opera, se é futuros, se você estiver alavancado, não tiver margem para dormir com aquela posição, né, então a corretora ela te estopa automaticamente no final do pregão, antes do leilão. Isso é comum, as corretoras têm esse aviso, né, nas suas plataformas. Então, de certa forma, também há uns limites hoje. E outras corretoras também têm um limite máximo de risco. Então, você pode ser estopado se você consumir ou perder mais do que ou até 70% da sua margem. Então, se você está tomando stop, perdendo ou está alavancado demais numa posição muito grande e ela está consumindo 70% ou mais, você é estopado automaticamente e a sua margem é retirada. Aí você tem que ligar no corretor ou no aplicativo e resolver isso para continuar operando. Eu penso que se a pessoa chegou nesse ponto, é porque a coisa está muito errada. 70% de perda de capital num dia, os autores falam perder no máximo 2% por operação. 6% ao mês, o Alexander Elder te fala que você tem que ficar de castigo pelo menos 15 dias, no mínimo 15 dias, já 1 mês de castigo fora do mercado. Agora imagina, o cara perde 70% do capital. Sabe o que se faz ainda? A pessoa ainda é estopada, zera a margem, faz outra TED, põe dinheiro, continua de novo, perde tudo, e se bobear, faz mais uma TED, continua, perde tudo de novo, e aí o buraco é infinito. O Oliver Velez, ele fala uma coisa num dos vídeos dele. Ele diz o seguinte, vários vídeos, né? Mas um que eu assisti recentemente, ele fala que ele é contra você ficar colocando dinheiro depois que você toma stop. Ele diz que, não vou lembrar agora, mas ele tem um percentual lá alto de pessoas que quando perdem as contas, perdem o dinheiro das suas contas, elas colocam mais dinheiro e perdem de novo esse dinheiro. E ele até brinca que é dessas pessoas que ele gosta de tomar o dinheiro, no sentido assim, o ganho que ele tem nas operações provavelmente é dessas pessoas que estão perdendo, né? Porque o mercado, se alguém ganha, alguém perde. E aí ele brinca no vídeo que esse trader que fica colocando margem para cobrir, né, rombo de stop, é o trader de quem ele está ganhando a grana, né? É o tolo, é o trader tolo. É um sinal
muito sério. Se você está colocando margem para cobrir stop, para. Em primeiro lugar, o limite já foi ultrapassado. Se a corretora chegou a te stopar com 70% de perda, meu jovem, você tem que parar o dia, aliás, parar o mês e rever sua estratégia. Você perdeu 70% da sua conta num dia. Num dia. Isso é insano. É insano. Insano perder 70% do seu patrimônio num dia. Ah, não é patrimônio, não. Eu coloco lá só R$1.000 de margem, R$500 de margem e fico brincando lá com a minha banca. Para, meu amigo, para. Isso aí não é ser trader profissional, não. Tá? Isso aí é ser amador. Isso não é videogame, não é PS4 para você ficar queimando dinheiro dessa forma. A dura realidade do trading é que, se queremos criar consistência, temos que iniciar da premissa que, seja qual for o resultado obtido, somos inteiramente responsáveis por esse resultado. A forma de evitar responsabilidade é adotar um estilo de trading que é, para todos os efeitos, aleatório. Define o trade aleatório como trades mal planejados ou não planejados de todo. Aqui ele está dizendo o seguinte: em primeiro lugar, primeira premissa, você tem que assumir suas responsabilidades. Não põe culpa em ninguém. Você é responsável pelo seu êxito e pelo seu fracasso. As entradas que você faz, sejam elas boas ou ruins, o resultado que elas der, são responsabilidade sua. Primeiro ponto. E uma das formas que ele já muda o foco, ele fala que normalmente quem evita a responsabilidade é quem opera aleatoriamente, sem sinal. É o que ele está falando aqui. São trades mal planejados ou não planejados totalmente. Bom, aí então ele continua. Quando fazemos trading com pouco planejamento ou com um conjunto ilimitado de variáveis, torna-se fácil chamar a nós o crédito pelos trades bem-sucedidos, porque esteve presente algum método. Ao mesmo tempo, é fácil não assumir responsabilidade pelos trades que não resultaram, porque há sempre alguma variável que não conhecíamos e, por conseguinte, não a podíamos ter levado em consideração. Isso aqui é profundo. Ele diz o seguinte, que gente que opera sem motivo, né, aleatoriamente, ou com muitas variáveis, quando dá gain, ele fala, tá vendo? Foi o indicador que eu usei. Quando dá stop, ele fica procurando o indicador que ele não usou. Como assim? Por que deu stop? Deu errado por quê? Será que foi a média de 400 do Ellis Wider? Ou será que eu ignorei a média de 50? Mas fulano usa a média de 37, a média de 21 exponencial, mas o fulano usa de 20. Não, nos 15 minutos parou na média de 20, mas nos 2 minutos... Tá... Você entendeu? A bagunça. Sempre vai haver uma justificativa. Sempre tem alguém dizendo que parou, o preço estopou por isso, por isso, por isso. Não tem motivo. Nós não temos que procurar o motivo. Tá? O mercado faz o que ele quer. Como o professor André fala, ele não sabe o que o mercado vai fazer. Eu só sei o que eu vou fazer. E o que é que eu vou fazer? Eu vou cumprir as minhas regras. Se parou na média de 20 dos 15 minutos, ou não, ou se varou o FIBO de 50, ou parou no FIBO de 161,8, eu vou seguir o meu plano. E o meu plano é entrar nesse ponto, gerenciar dessa forma e sair em tal lugar. Ah, mas e se bater na sua saída e andar mais 1.000 pontos? Paciência. Foi o plano. Trade the plan. Plan the trade. Trade the plan. Planeje o trade, execute o trade conforme as regras. Só isso te livra da frustração. Só isso te livra da raiva, da ira, do ódio do mercado. Quando você cumpre as suas regras. Certo? Do lado de cá. Quando agimos de acordo com as nossas ideias, colocamos as nossas capacidades numa posição vulnerável e obtemos um feedback imediato como nossas ideias funcionaram. Então, se você está entrando por convicções próprias, você vai saber rapidinho se você estava certo ou estava errado. O mercado vai te dizer isso. É o que ele está falando. Esse feedback imediato. Entrou mal, vai estopar.
Entrou antes da hora, provavelmente vai dar stop. Não cumpriu as regras do seu trade system, possivelmente vai dar stop. E se der gain? Sorte. Aí você coloca lá no seu trade system que foi um gain injusto, porque você descumpriu as regras e mesmo assim deu gain, você vai esquecer isso, porque não dá para se vangloriar desse tipo de operação. Por outro lado, quando entramos num trade aleatório e não planejado, é muito mais fácil transferir a responsabilidade para terceiros, culpando o amigo ou o corretor pelas más opções, né? O cara vê lá o fulano entrar, entra atrás e pensa, bom, se ele está entrando, né, e ele sabe o que está fazendo, então eu vou entrar também. Aí ele entra e toma o stop, aí a culpa é do outro. Não, a culpa é sua. Você é o único responsável pelas suas atitudes no mercado. Ah, mas ele é professor, eu entrei porque ele entrou. Negativo, você tem que entrar pelas suas próprias convicções, o dinheiro é seu, o dinheiro dele é dele, o gain que ele tiver é dele, o stop se ele tiver é dele. E da mesma forma o seu resultado, ok? Uma outra questão que ele trata aqui, problema, dependência de recompensas aleatórias. Vamos ver o que ele fala. Se uma recompensa for aleatória, nunca temos a certeza se e quando a vamos receber. Pelo que não é difícil despender energia e recursos na esperança de experimentar novamente aquela maravilhosa sensação de surpresa. Por outro lado, quando esperamos um resultado particular e ele não acontece, ficamos desiludidos e sentimos-nos frustrados. Se o fizermos de novo e obtivermos o mesmo resultado decepcionante, é provável que não continuaremos a realizar uma tarefa que sabemos que nos irá causar sofrimento emocional. Olha só, operar aleatoriamente, sem sinal, sem motivo, sem você definir a sua oportunidade, sem saber as probabilidades, o risco, pode gerar resultados aleatórios também. E aí você nunca vai saber se aquilo foi legítimo ou ilegítimo. Isso é ruim. Por outro lado, se você opera, faz uma operação e ela dá um resultado ruim, aí você vai de novo e dá resultado ruim, isso acende um alarme. Fala, peraí, todas as vezes que eu faço isso, eu tomo um choque. Exemplo, o fogão quente, né? Uma criança não sabe que colocar a mão na chama quente queima a mão. Então ela não conhece essa experiência. E aí a chama está acesa, ela toca na chama e se queima e chora. Bom, provavelmente ela não vai fazer isso de novo. Se ela fizer e se queimar de novo, aí o reforço foi dado. Ou seja, ela não vai repetir aquela experiência. Não quer, vai haver dor. Então, por que muitas vezes o stop pode parecer doloroso para algumas pessoas? Primeiro que ele leva o stop para o lado pessoal. Nós já falamos nos outros vídeos que nós temos que operar com base em probabilidades. O que é isso? É você saber no seu sistema de operações, com base em backtests, qual é a expectativa dele. Então, se o seu trade system tem 70% de gain e 30% de perdas, saiba que você vai ganhar, né, num longo prazo 70% das vezes e vai perder 30%. Essa perda dos 30%, ela não pode ser dolorosa. Não tem que haver dor emocional. Ah, mas e se eu executei o trade perfeitamente e teve loss? Mais ainda, você não tem que ter sofrimento por isso. E se eu executei o trade mal e deu loss? Bom, aí esse acende uma luz, porque esse aí vai mostrar para você que você não cumpriu regras. E esse tipo de stop é uma lição. O André fala também que o stop para você, ou ele pode ser uma lição ou um grande prejuízo. Você que escolhe. Você quer ficar só com prejuízo ou você quer aprender a lição que está por trás desse stop? E onde você aprende essa lição? Fazendo o seu diário. Se você faz o diário e mantém um registro das suas operações, você vai avaliar os seus stops e vai verificar, né, onde errou, onde acertou, e aí você vai evitar repetir essa operação. Olha o que diz. Uma dependência de recompensas aleatórias é particularmente problemática para os traders porque é uma fonte de resistência à criação da estrutura mental
que conduz aos ganhos consistentes. Então, se você não tem regras, se você opera aleatoriamente, você não tem como ser consistente. Se o nosso alvo é consistência, a consistência só vem pela repetição. Repetição. Grandes esportistas, jogadores de alta performance, jogadores de basquete, fazem repetidamente aqueles movimentos que eles executam. Na natação, no basquete, no vôlei, por isso que tem treino. Eles treinam para isso. O jogador de futebol que quer bater falta com excelência, ele tem que treinar. Ele quer bater pênalti com excelência, ele tem que treinar. O jogador de basquete que quer fazer uma cesta de 3 pontos com excelência, tem que treinar milhares de vezes, para conseguir executar aquilo ali, né, sem pensar. No trading, da mesma forma. Então, fazer coisas aleatórias, cada hora de um jeito, e muitos ainda fazem com um misticismo por trás, né? Não, todas as vezes que eu uso essa camisa branca, eu tenho gain. Todas as vezes que toca essa música, eu dá stop. Não, toca essa música aí que agora vai subir. Não, tira isso, eu não quero, sei lá, nesse horário eu não opero porque é o horário, sei lá, das bruxas, sem o exemplo, né? Imagina aí que a pessoa tem um suporte. Não opero sexta-feira 13. Ah, para com isso. Não tem nada a ver. O mercado não está distrito, não está preso a essas superstições. Isso é coisa do trader, né? Então, o que importa é que você tem que ter regras. Regras e seguir as suas regras. Outro problema, controle externo versus controle interno. Nós não só aprendemos a depender uns dos outros para satisfazer as necessidades, vontades e desejos que não conseguimos satisfazer sozinhos, mas ao longo do processo adquirimos também muitas técnicas de controle e manipulação social para assegurar que outras pessoas se comportem de forma a estarem em consonância com aquilo que queremos. Aqui ele está dizendo o seguinte, que no mundo social, nós aprendemos a manipular as pessoas. Quando nós queremos um resultado, nós sabemos como manipular, né? Manipular o cônjuge, manipular a mãe, o pai, para ganhar aquele presente, para conseguir, manipular o chefe, manipular o subordinado. Na nossa vida social, nós temos como fazer isso, e muitas pessoas fazem isso com maestria, né? Mas olha só o que ele diz. Uma das principais razões de tantas pessoas de sucesso fracassarem no trading é que o seu sucesso, em parte, é resultado da sua capacidade superior de manipular e controlar o ambiente à sua volta. Em alguma medida, todos nós aprendemos ou desenvolvemos técnicas para acomodar o ambiente externo ao nosso ambiente interno, mental. Então, o que ele está dizendo aqui? Pessoas que no meio social, no meio profissional, muitas vezes conseguem manipular terceiros para obter um resultado, no mercado não conseguem. E muita fonte de frustração dessas pessoas é porque elas querem tentar fazer isso com o mercado e não conseguem, né? No entanto, podemos controlar a percepção e a interpretação que fazemos das informações do mercado, bem como o nosso comportamento, em vez de tentarmos controlar o que nos rodeia. Podemos aprender a controlarmos a nós mesmos. Assim, podemos entender a informação o mais objetivamente possível e estruturar o nosso ambiente mental para se acomodar ao mercado e agirmos em nosso benefício. Para mim, talvez essa frase aqui resume todo o capítulo. 2 coisas. Controle a si mesmo e tenha um mindset adequado conforme as regras do seu trade system. É o pilar disso aqui que nós estamos falando. Ter suas regras, autocontrole, né, disciplina e executar essas regras. E só isso por isso mesmo já garante boa parte dessa caminhada nesse mercado que nós temos. Com isso, nós encerramos esse capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova metodologia, né? Eu não li o capítulo inteiro, eu selecionei alguns trechos, mas gostaria de ver os comentários de vocês aí no vídeo do YouTube, né, nos comentários, para a gente poder melhorar cada vez mais. Muito obrigado, espero você no capítulo 3, né, no nosso próximo episódio. Até a próxima.